de norte a sul. O estado de São Paulo surpreende pela variedade de seu horizonte e pela força de suas águas. Na beleza de suas paisagens, a passagem da água prova que promove avanço por onde passa, indistintamente. Em cada região, os desafios de sua gestão carregam particularidades. Mas sua importância é igual em todos os lugares. Pelo desenvolvimento humano, industrial, do agro e do turismo. O estado de São Paulo tem a água como importante ferramenta e conta com a união do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas para a gestão dela. Como uma só voz, membros da sociedade civil, usuários e de governos, reunidos por 21 comitês de bacias de todas as localidades, têm estudado, debatido e promovido investimentos que a água precisa. Dialogando com governos e estimulando a sociedade para uma gestão cada vez mais participativa, o Fórum Paulista garante representatividade em cada quilômetro quadrado do estado. São Paulo cuida de sua água. São Paulo tem desafios. São Paulo tem voz. São Paulo tem e pode contar com o Fórum Paulista. A gente tem o dever de preservar os recursos hídricos e tem orgulho de mostrar os bons resultados. Veja agora algumas ações que fazem do nosso estado um exemplo de gestão hídrica. A Paraíba faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco e já está sendo beneficiada com as suas águas. Foi o primeiro estado a aderir ao Progestão. A Paraíba tem uma das maiores redes de monitoramento climático do país. Isso ajuda na gestão hídrica e na preservação do meio ambiente. O projeto de segurança hídrica da Paraíba, em parceria com o Banco Mundial, aumenta a confiabilidade dos serviços hídricos no Cariri e Curimataú e melhora o abastecimento e esgotamento sanitário em João Pessoa e região. O canal Acauã-Araçagi vai beneficiar milhares de pessoas com água. O programa de construção de adutoras já atende todas as regiões do estado, com destaque para o Sistema Adutor Transparaíba. Outro programa é o de construção e recuperação de barragens, que está presente em todas as regiões do estado. A Paraíba é o único estado da federação a ter esse programa permanente. Um trabalho feito a muitas mãos e que avança a cada dia. Paraíba, passos firmes rumo à segurança hídrica. Governo do Estado. Chegue mais, Potiguar. Se acomode para a história que eu vou contar. A história de um Rio Grande, que começou no Marco Zero, em Touros, com a chegada das caravelas portuguesas. Mas aqui já habitava um povo cujo sangue corre em nossas veias e nos deu o nosso nome, Potiguares. Ao sul do litoral da capitania do Rio Grande, foi construída uma fortaleza para proteger nossos territórios. O Forte dos Reis Magos surgiu ao redor da capital, Natal. O RN é rico e belo de norte a sul. Do litoral aos interiores, temos paisagens deslumbrantes de praias buscadas mundialmente e serras com escrituras rupestres narrando uma história ainda mais antiga. Ao longo dos anos, o RN conquistou espaço internacionalmente e se consagrou como o maior produtor de energia eólica da América Latina, além de ser o maior produtor de sal do Brasil. Esse é o resultado do trabalho do nosso povo. Nossas manifestações culturais são profundas e conhecidas por meio da música, da dança, das artes. Do Boi Calemba ao nosso São João, que colore as ruas até chegar nos festivais que animam multidões. A crença dos potiguares, eternizada na maior estátua religiosa do mundo, o Santuário de Santa Rita de Cássia, ou nos santos e mártires de Cunhaú e Uruaçu, além de tantas manifestações de fé que cabem nesse povo. Nossos sabores carregam nossas tradições.
como bons potiguares, somos comedores de camarão. Mas também tem ginga com tapioca, passando pela carne de sol com queijo coalho e o nosso feijãozinho verde. Claro, feito com carinho e amor pelo nosso povo, o povo potiguar, a melhor parte desse estado. Rio Grande do Norte, 522 anos de história, desenvolvimento e tradição. A água é o recurso natural mais importante que existe no planeta Terra e também funciona como um motor para o desenvolvimento do Brasil. A água está presente na produção de alimentos, nos produtos industriais, na natureza, na geração de energia, nos momentos de diversão e no processo produtivo de quase tudo que compramos e utilizamos. Da nascente à foz, a água é compartilhada por todos nós e o nosso compromisso com ela é simples: cuidar para que não falte a ninguém e a nenhuma atividade econômica. Afinal, a água é uma só. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, está aqui para ajudar nesta missão, trabalhando diariamente na regulação a fim de que todos e todas tenham acesso à água de qualidade e na quantidade necessária. É ela que faz as regras de referência para o setor de saneamento básico. Assim, contribui para a nossa população ter água nas torneiras e esgoto tratado, além de ruas limpas e sem enchentes. A agência também realiza ações de prevenção de crises, especialmente em relação a secas e inundações. Além de ser a entidade central de consulta de dados sobre a segurança das nossas barragens, a ANA também produz várias informações técnicas que ajudam estrategicamente a nossa sociedade. E a ANA não está sozinha. Ela atua em cooperação com várias instituições de forma integrada e participativa, e é a sua contribuição para o país que desejamos às atuais e às futuras gerações. Acompanhe a ANA nas redes sociais e fique por dentro das atividades da agência, que é referência em cuidar das águas do Brasil. Como o pássaro que aprendeu a voar, o IDEMA foi tocado a assumir a política do meio ambiente do Rio Grande do Norte, ganhando raízes e solo fértil na sustentabilidade. Na linha histórica do órgão cabe uma imensidão de memórias e conquistas. Quando os processos do caminhar pareciam intermináveis e a grandiosidade do trabalho exigiu novos espaços, a inovação ocupou o seu lugar. Por esse destino, o IDEMA escolheu seguir. Ao longo do tempo, páginas de luta foram escritas por pessoas que se doaram à missão do órgão. Sorrisos, abraços e esforços ficaram gravados nessa trajetória, sempre pelo meio ambiente. Esse é o valor do Instituto Ambiental, fortalecido em 4 décadas. 40 anos de IDEMA. Em toda decisão, o meio ambiente. A Caerne é uma empresa pública de economia mista no Rio Grande do Norte. Atuamos em 152 cidades, levando abastecimento de água, e 42 municípios com serviço de esgotamento sanitário. Nossos mais de 2.000 colaboradores trabalham para garantir uma prestação de serviços cada vez mais eficiente, distribuídos em regionais, escritórios e sistemas de águas e esgotos em todo o estado. Nossa missão é contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população. Tudo isso porque temos mais de 50 anos de experiência em saneamento básico e parceria para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Aqui,
Usuários, representantes do poder público e membros da sociedade civil se reúnem para estabelecer diretrizes e tomar decisões para a preservação e o uso sustentável dos recursos hídricos. Proteger as águas e as comunidades é nosso objetivo. Com os recursos da cobrança pelo uso da água, implementamos medidas sustentáveis para a revitalização da bacia. Sensibilizamos e educamos futuras gerações. Junte-se a nós nessa jornada de proteção e conservação do Rio São Francisco. Somos aqui em Roça e estamos em Paracatu, no coração do Cerrado Mineiro. As ações de recuperação e preservação desse bioma, tão essencial à segurança hídrica do nosso país, nos orgulham pelos resultados alcançados. Entre elas, a proteção das nascentes e veredas da bacia do rio Paracatu e o manejo responsável da vegetação local. A gente precisa da água, nas nossas atividades diárias, e a gente precisa da água para as atividades econômicas que são importantes também para o desenvolvimento e a sustentabilidade. Para nós, realizar mineração responsável é respeitar cada detalhe do território que acolhe nossas operações. A CPFL faz 110 anos. Uma boa hora de falar do futuro. Soluções que salvam vidas. Iniciativas que melhoram o ensino, mobilidade elétrica, energias renováveis. Tudo isso a gente já faz hoje. Então, como será a CPFL com 220 anos? A resposta é que vamos continuar investindo no seu futuro. Faça planos. Sonhe. A CPFL vai estar com você. CPFL 110 anos. Prontos para os 220. No estado do Paraná, pulsa um tesouro precioso: suas águas. Do Porto de Paranaguá e Antonina, a energia limpa da Itaipu Binacional, a vida e o futuro do estado são moldados por suas águas. As 16 bacias hidrográficas somam incríveis 1.737.000 hectares. Tudo isso cuidado com dedicação pelo Instituto Água e Terra e pelos 12 comitês de bacias hidrográficas. Juntos, eles impulsionam o programa Mais Verde, que já entregou mais de 8 milhões de mudas de árvores, restaurando as matas ciliares do imponente Rio Iguaçu, orgulho do nosso estado. E em um trabalho incansável, o programa Água no Campo perfura poços tubulares profundos, abastecendo com esperança e qualidade as áreas rurais e regiões mais remotas. E para manter nossos rios cheios de vida, o programa Rio Vivo traz de volta 10 milhões de peixes nativos até 2026, para que nossas águas fluam com vitalidade. São várias frentes, como a Orla de Matinhos, um investimento de 314,9 milhões de reais que está transformando suas praias, presenteando a população com uma orla revitalizada. E o Paraná, à frente do seu tempo, se torna um estado moderno, priorizando a sustentabilidade com a Resolução 122 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, abrindo caminho para o reuso de água em todas as áreas. Aqui trabalhamos com eficiência. São mais de 57 mil outorgas emitidas desde 2018. A nossa água é protegida, regulada e usada com responsabilidade. Instituto Água e Terra e os comitês de bacias hidrográficas do Paraná trabalhando juntos para preservar o bem mais precioso, a água do nosso estado. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. O Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte é uma autarquia vinculada à SEMAR.
responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos do Estado, apoiando o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos do RN. É responsável ainda pela regularização dos usuários de água, através das outorgas de direito de uso dos recursos hídricos e licenças de obra hidráulica. Desenvolve estudos e pesquisas com foco na preservação e educação ambiental para os recursos hídricos. O órgão exerce também atividades como o monitoramento quantitativo e o monitoramento qualitativo das águas do RN. Realiza a vistoria e catalogação dos mananciais por todo o RN, alimentando o Sistema Nacional de Informações sobre a Segurança das Barragens. O IGARNE também faz fiscalizações para coibir o uso indevido da água. O Instituto também exerce a função de coordenação executiva dos comitês de bacias hidrográficas do RN, Apodi Mossoró, Pitimbu e Ceará Mirim. A atividade promove a integração do órgão com os comitês e o desenvolvimento de cursos de capacitação, documentários, livros e vistorias conjuntas. O órgão participa ainda das reuniões de alocação de água dos sistemas hídricos responsáveis pela segurança hídrica do RN. O IGARNE está se modernizando para facilitar o acesso dos usuários de água aos serviços oferecidos pelo Instituto e aos dados sobre a gestão dos recursos hídricos do RN, através do Sistema Integrado de Informações, que abrange todos os serviços e dados da gestão dos recursos hídricos do Rio Grande do Norte. Realize sua regularização junto ao IGARNE e nos ajude a otimizar a gestão dos recursos hídricos estaduais, garantindo água em quantidade e qualidade para esta e as futuras gerações. Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista e extremo sul de Minas. Piracicaba e mais 70 municípios próximos estão unidos no sudeste do Brasil pelas águas das bacias PCJ. Para o futuro de sua existência, há quase 30 anos planejamos e investimos diariamente pelo hoje e pelo amanhã de nossas águas. Somos PCJ e orgulhosamente apoiamos o 25º Encobe. Água e sociedade, resiliência, inovação e participação. Este será o tema do 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, o maior evento na área de gestão de recursos hídricos do Brasil e um dos maiores do planeta, que contará com a participação de mais de 3.000 pessoas e o envolvimento com mais de 14.000 participantes em atividades externas. Nos dias 19 a 24 de novembro de 2023, Aracaju se tornará a capital das águas e o palco das discussões científicas a serem disseminadas entre os diversos atores na busca de alternativas sustentáveis que possam auxiliar no desenvolvimento de políticas socioambientais e na gestão de recursos hídricos. Serão diversas conferências nacionais e internacionais, mesas redondas abordando os grandes temas, minicursos de capacitação de alto nível, submissões de trabalhos em inúmeras sessões técnicas, Expo Hidro, uma exposição de soluções e inovações do setor e um olhar para o futuro, com o prêmio Jovem Pesquisador, um reconhecimento e valorização de jovens talentos. Não é mais só sobre debates, é sobre a experiência. Não é mais só para técnicos, é para as pessoas. Não existe plano B. É hora de nos unirmos para engajar o maior número de pessoas com o tema da água. Essa não pode ser uma responsabilidade minha ou sua, ela é nossa. Vamos construir juntos essa jornada? A cidade de Aracaju, localizada entre a foz do rio Sergipe e a foz do rio Vaza Barris, é alimentada permanentemente por uma brisa morna, vinda do Oceano Atlântico, e foi uma das primeiras a ser planejada em todo o país. Sergipe está de portas e braços abertos para receber os participantes do 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, na capital das águas, Aracaju. Participe! Inscreva-se! Água e sociedade, resiliência, inovação e participação. O único lugar onde todo mundo tem voz é dentro dos comitês de bacia.
Nós estamos aqui para contribuir para a melhoria das nossas águas, para nós e para quem vier depois. O Comitê do Rio Pará está vivo e ativo. Quando a gente fala em agro, é isso que vem na sua cabeça, né? Pois o agro no Brasil está muito mais próximo do que você imagina. E a gente não conseguia fazer a chácara produtiva. Nós saímos de 39 e chegamos a produzir 65 toneladas de peixes por ano. Aí o sonho começa a parecer realidade. A vida mudou. É da minha casa para a sua. Agro, do pequeno ao grande, do campo para você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. O nosso sistema sempre está a serviço da sociedade. E esse é um ano especial. Nós tivemos os novos governadores que tomaram posse, um novo presidente da República, com certeza muitos projetos de desenvolvimento nacional, muitas parcerias, muitas obras e serviço de engenharia, da agronomia e das geociências. Eu tenho certeza que as nossas profissões irão contribuir, como sempre contribuíram, para o nosso desenvolvimento nacional. Nós vamos estar trabalhando pela nossa população, pela qualidade de vida, pelas nossas empresas, pela industrialização, pela mineração, pela agricultura, para que a gente possa cada vez produzir mais, trazer riqueza, trazer o desenvolvimento nacional e atender os maiores desejos da nossa população, que é a qualidade de vida. Invista em monitoramento ambiental urbano em sua cidade e reforce a capacidade de antecipar e mitigar riscos para a população. As inundações urbanas impõem um sério desafio para as cidades, impactando na vida e no desenvolvimento econômico. Melhore a capacidade de resposta da sua cidade frente aos eventos extremos e salve vidas. As soluções da Albeco fornecem informações valiosas para a tomada de decisões que visam evitar grandes tragédias. Conheça as soluções da Albeco para fortalecer a rede de monitoramento da sua cidade. CBH Paranaíba, desde 2008 cuidando das nossas águas e da nossa gente. Acesse cbhparanaíba.org.br e conheça mais.
Bom dia a todos. Bom dia, homens e mulheres das águas. Estamos chegando ao último dia de nossas rodas de diálogo, dos nossos encontros, e acho que todos nós levamos um pouco mais, né, na nossa bagagem. Vamos ter um pouco de excesso de peso esse ano, né? Foi um encontro da retomada da Agenda Água, um reencontro, né, de todos que fazem parte dos comitês de bacias. Enfim, um momento de recarregarmos as nossas energias para o final deste ano. O tema hoje não poderia ser diferente: desenvolvimento, né? Falamos da governança, falamos da adaptação e resiliência, e agora como a água, de fato, promove o desenvolvimento. Essa roda de diálogo, ela deve trazer para nós desafios e a importância da água ao desenvolvimento e a experiência também de políticas públicas implementadas através dos comitês de bacias, envolvendo os municípios e estados, no sentido de promover a preservação da água e a sua disponibilidade e qualidade fundamentais para o desenvolvimento da bacia hidrográfica. Antes de nós iniciarmos essa roda, eu faria um pequeno aviso. Aqueles que vão participar amanhã da visita técnica, os ônibus vão sair pontualmente às 8 horas aqui do centro de eventos. Então, nós pedimos aos que vão participar que estejam às 7h30 aqui, porque tem a questão da conferência no nominalista, do documento. Então, por favor, 7h30, 8 horas em ponto. Então, a visita 1, a barragem de Poço Branco, a segunda visita ao local de cultivos de camarão e a terceira no Parque Estadual Mata da Pipa. Essa visita do Parque Estadual da Mata da Pipa, se alguém quiser ir de carro, é possível, mas precisa avisar no estande da SEMAR, porque eles vão ter que anotar o nome das pessoas, acho que é a placa do carro. Então, se alguém que não conseguiu fazer a inscrição lá no momento, né, para os 2 ônibus que vão para o Parque Estadual Mata da Pipa, pode fazer isso no estande da SEMAR. O 25º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas está sendo transmitido pelo YouTube. Nos acompanharam mais de 1.000 pessoas de todo o Brasil, as atividades em especial desenvolvidas nesse auditório. Sejam também todos bem-vindos. E nesta edição nós também contamos com a tradução em Libras, nesse dia, pelos intérpretes Suelme Felipe da Costa e Jarleno de Sá Lisboas. Se você que está nos assistindo online quiser fazer uma pergunta aos palestrantes, basta entrar no site e acessar a plataforma de transmissão. Senhoras e senhores, para moderar o painel da água como fator de desenvolvimento, convido o senhor Luiz Carlos Souza Silva, que é coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. Com a palavra, Luiz Carlos, que modera este momento. Bom dia a todos, bom dia minhas senhoras, meus senhores. Estamos muito felizes em estar nesse momento aqui, já na fase de declinação do nosso encontro. Esse que é o penúltimo dia, oficialmente o último dia do encontro presencial aqui no Centro de Convenções, e felizes por estarmos aqui, mediando esse painel tão importante. Eu sempre digo que a água é o balizador do desenvolvimento. Não se faz nada sem água. As regiões não se desenvolvem sem água. Ela é fundamental, ela é essencial para tudo. E ela é quem dita as regras do desenvolvimento. E o Fórum Nacional foi muito feliz em criar esse painel.
onde a gente vai discutir aqui esse elemento, esse formato tão essencial para o desenvolvimento da sociedade. Então, dentro dessa expertise, eu gostaria de chamar para falar sobre água como fator de desenvolvimento a Luana Silvert Preto, ela que é presidente executiva do Instituto Trata Brasil. A Luana é engenheira civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado na área de análise multicritério, também pela Universidade Federal de Santa Catarina, e pós-graduada em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou na concessionária estadual de saneamento básico do Estado de Santa Catarina, Casan, como diretora de relações institucionais e governamentais das ASFAMAS, fabricantes de materiais para saneamento, e como presidente da empresa pública municipal de saneamento básico da Companhia Águas de Joinville. Atualmente é presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Luana. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse fórum tão rico, com pessoas com conhecimento tão profundo das nossas águas. Como a gente vinha conversando anteriormente, acho que a diversidade, o olhar que cada um tem aqui, uma visão como Comitê de Bacia Hidrográfica, como empresa de saneamento básico, como regulador de saneamento básico ou de águas, né? Acho que essa visão diferenciada de cada um num evento tão rico é que traz a construção de políticas públicas importantes para que a gente tenha o desenvolvimento, alinhando esse desenvolvimento à preservação dos nossos recursos hídricos tão importantes para o futuro das próximas gerações. Exatamente. Acho que é mais que essencial tudo isso. Pensar no futuro, pensar nas próximas gerações, pensar na preservação, pensar na conservação, é tudo. E aí nós temos o Instituto Trata Brasil, que tem uma performance muito rica em relação às pesquisas e ao cuidado, acompanhando toda a questão da gestão de saneamento no Brasil. E eu estava falando para a Luana que a importância do Instituto Trata Brasil no tocante às pesquisas científicas, onde muitos pesquisadores usam os dados do Instituto para alavancar suas pesquisas. Então, a gente gostaria de saber muito mais sobre essa questão, como funciona todo esse arcabouço de pesquisas, de dados, de informações, onde vocês são experts nesse assunto. Bom, nosso objetivo é levar a informação tanto para quem decide, para quem pesquisa, para quem tem um interesse técnico a respeito dos dados de água e saneamento básico, quanto levar a informação para a Dona Maria, né? Porque o nosso objetivo é que a Dona Maria, lá no portão da sua casa, possa conversar com a sua vizinha a respeito da importância de conservar água, a respeito da importância de reivindicar o serviço de acesso à água potável e coleta e tratamento de esgoto, né? Então, nós trabalhamos com estudos que visam levar essa informação para que a Dona Maria entenda que o saneamento básico, que o acesso à água potável vai mudar a vida do seu filho, do seu neto, da geração que está por vir na sua família, né? E isso ainda é um desafio grande no Brasil. Hoje nós temos mais pessoas sem acesso à água do que sem acesso à internet. Então, isso demonstra o valor que as pessoas dão à água. Eu reivindico o acesso à internet porque eu priorizo isso na minha vida, mas eu não reivindico o acesso à água potável, ou eu não entendo a importância da coleta e tratamento de esgoto na saúde do meu filho. Então, o nosso papel é esse, é tentar trazer os dados para que as políticas públicas sejam construídas. E aí a gente tem um site, que eu não sei se vocês conhecem,
que é o Painel Saneamento Brasil. Nesse site, a gente tem dados de municípios acima de 50 mil habitantes, percentual da população com e sem saneamento, expectativa, escolaridade média com e sem saneamento, porque existe uma correlação direta, né, entre a escolaridade e o acesso ao saneamento, número de internações por doenças de veiculação hídrica a cada 10 mil habitantes, totais por gênero, e renda média com e sem saneamento. É porque o desenvolvimento ele vem com acesso ao saneamento. A pessoa fica menos doente, ela trabalha mais, ela consegue ter uma renda maior. Então, por meio desse site, a gente também quer fazer com que a gente dê insumos para o Ministério Público poder cobrar o avanço em relação ao tema e para que os comitês de bacias, a população, como de uma maneira geral, tenha insumos para poder debater o assunto. Então, tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo, né? Então, veja a importância, né, das pesquisas dentro desse instituto. Sabemos que vivemos num país continental, com diversidades regionais gritantes. Nós temos, no Brasil, passivos ambientais da ordem de séculos, principalmente relacionado ao saneamento. O Instituto Trata Brasil, ele traz essas discussões para dentro da atualidade, mostrando que sem investimento, sem política pública, sem interesse da sociedade para resolver o problema, nós iremos continuar agravando esses passivos e aumentando cada vez mais o fosso em relação ao desenvolvimento. A visão do Instituto, nesse sentido, é mostrar a realidade para o país, para a sociedade, desses números e dessa condição gritante em que vive o Brasil, principalmente em determinadas regiões. Como é que está a relação, Luana, sobre o novo marco hídrico, sobre a questão que envolve investimentos para minimizar um pouco essa questão do agravio no saneamento? Bom, quando a gente pensa em bacia hidrográfica, existe uma correlação direta, né, entre a qualidade da água daquela bacia hidrográfica e a falta do saneamento básico, o envio daquele esgoto bruto sem tratamento nessa bacia hidrográfica. Então, a gente vê cada vez mais que o fato de a gente não estar tratando esgoto e estar lançando aquela carga orgânica na bacia hidrográfica, está cada vez mais caro também tratar a água, né? Ou seja, aquela capacidade de autodepuração, o adensamento da população cada vez maior, né? A ocupação desordenada que a gente tem e a falta da coleta e tratamento de esgoto faz com que haja uma menor capacidade de autodepuração, porque esse volume de esgoto vai sendo cada vez maior, né? A gente tem hoje 5.522 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento sendo lançadas em nossos rios e mares. Então, esse esgoto, ele polui cada vez mais as nossas bacias hidrográficas e dificulta cada vez mais o processo de tratamento para que a água esteja nos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. Bom, o Marco Legal vem, então, né, tentando estabelecer metas para o Brasil como um todo, né? 99% da população precisa ter acesso à água até 2033 e 90% a coleta e tratamento de esgoto. E isso trouxe um senso de urgência no nosso país. Eu coloco como exemplo, eu fui presidente de uma empresa pública de saneamento básico e lá nossa expectativa era universalizar até 2047. A partir do momento que o marco foi aprovado, teve que buscar financiamento internacional para poder aumentar o volume de investimentos anual, fazer as obras de uma maneira mais rápida e poder universalizar até 2033. E essa é a realidade do nosso país. Então, assim, a gente tem uma desigualdade ainda muito grande, né? Enquanto a região norte tem 60% da população com acesso à água e 7% de coleta e tratamento, e investe, em média, R$50 por ano por habitante em saneamento básico, a região sudeste tem mais de 90% da população com acesso à água, 80% de coleta e 60% de tratamento, e investe, em média, quase R$100 por ano por habitante. Então, esses dados são só para mostrar que a gente tem uma desigualdade muito grande. E a lógica é a seguinte: quanto mais investimento em saneamento básico,
maior o número de obras que vão ser realizadas e, consequentemente, maior o percentual da população com acesso ao serviço. O que a gente vê hoje é que, por exemplo, as regiões mais deficitárias são as regiões que menos investem em saneamento básico. E, consequentemente, a linha de tendência dessa curva para atingir a universalização é menor, né? Mas a gente vê, então, casos, por exemplo, em que existe a capacidade financeira da própria empresa, seja ela municipal, estadual, realizar os investimentos para universalizar, está se buscando financiamento, está se buscando forma, né, de aumentar esse volume de investimentos. Casos em que a empresa pública não tem a capacidade, porque o seu índice de endividamento já é muito alto, de captar esses recursos, está se buscando fazer parcerias público-privadas, concessões, para garantir que os investimentos sejam necessários e, então, tem uma expectativa de aumento nesse volume de investimentos e um aumento no percentual da população com acesso ao serviço até 2033. Então, a gente vê um movimento grande no país, um senso de urgência em relação ao estabelecimento dessas metas, e quem ganha é o meio ambiente e a população. Porque a gente está falando de menos piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento sendo lançadas nas nossas bacias hidrográficas, a gente está falando de reduzir perdas. Quando a gente fala de perda, são 7.500 piscinas olímpicas de água tratada sendo perdida no sistema de distribuição. Aí a gente está falando de custo, porque essa água está sendo tratada, está sendo utilizado produto químico, está sendo utilizado energia elétrica para bombear essa água para a população. E, por outro lado, a gente está impactando a bacia hidrográfica. A gente está captando, está buscando a outorga para captar uma água que não está sendo utilizada e que está sendo perdida ao longo do processo de distribuição. Então, a gente está sobrecarregando aquela bacia hidrográfica por uma ineficiência no processo de distribuição, e isso também está nas metas do marco legal, que é chegar a 25% de perdas até 2034, que ainda é alto. Que ainda é um número muito alto comparado a países mais desenvolvidos. Sabemos que, culturalmente, nós temos esse problema, achando que a água é um bem infinito, que podemos usar à vontade, por termos muita água. Então, a gente desenvolve essa cultura do desperdício. Isso é natural em todo o país, porém necessário que seja revertido. 25% de perdas, como prevê o marco, ainda é um número muito alto. Hoje nós temos regiões onde as perdas ultrapassam 50%. Você ter metade do que você produz sendo desperdiçado é um absurdo, porque quando você perde água, você está perdendo energia, produto químico, transporte, investimento. Tem uma série de fatores contribuintes para que aquela água de qualidade que foi tratada vá para o ralo. Então, nós temos que mudar essa cultura. Mas também sabemos que, para mudar isso, é necessário muito investimento. É necessário a mudança na mentalidade política. E para decidir investimento em determinados setores econômicos, é necessário também que haja decisão política, porque a política está inserida nesse contexto e as decisões são feitas por ela. Luana, como é que iremos conseguir chegar em 2033 com os números previstos no marco hídrico, sem os investimentos que nós necessitamos e que, ora vistos, eles não estão ainda sendo alavancados? Bom, é um desafio bastante grande. É uma questão que cada prefeito, cada governador precisa parar e entender quais são os dados do seu município, quais são os dados do seu estado, e qual é a linha de tendência de crescimento desses percentuais de acesso ou ainda de redução das perdas. Eu, como engenheira aqui, eu gosto sempre de falar de linha de tendência. Por quê? Porque se a gente tem uma linha de tendência, eu estou crescendo lá na coleta e tratamento de esgoto 1% por ano, com um investimento de R$50 por ano por habitante. Se eu não tiver uma mudança na inflexão dessa curva,
com um investimento maior, para que eu tenha um crescimento aí de 5% ao ano no percentual da população com acesso ao serviço de coleta ou de acesso ao serviço de água, e para que eu tenha uma inflexão nessa curva e consiga atender as metas do marco legal, não tem como eu pensar que fazendo a mesma coisa eu vou ter um resultado diferente, né? Então, cada município precisa entender como é que foi o crescimento dos indicadores de saneamento básico, de acesso à água, de coleta e tratamento de esgoto, de redução de perdas do meu município ou do meu estado, né? Qual é a expectativa se eu continuar nesse mesmo volume de investimentos, se eu continuar nessa mesma política pública, qual é a expectativa de universalizar? Esse trabalho tem que ser feito em cada um dos municípios e cada um dos estados. Eu acho que também é muito importante que os comitês de bacia cobrem, né, dos governos, qual é o plano de saneamento básico, qual é a expectativa, como é que está o volume de investimentos, a agência reguladora está fazendo o papel dela, na agência reguladora infranacional, ela tem, o governo às vezes tem uma empresa privada ou municipal ou estadual fazendo esse serviço. As metas em relação à universalização do saneamento estão previstas no contrato entre o município e a concessionária, né? A agência reguladora está cobrando o avanço desses indicadores. Então, eu acho que, como política pública, cada governo, cada estado, cada município precisa entender a sua realidade e buscar uma solução. E aí o nosso país é um país muito diferente. A solução que está sendo adotada no Rio de Janeiro não é a mesma solução que vai ser adotada, muitas vezes, lá em Rondônia. Não é a mesma solução que vai ser adotada na Bahia. Então, assim, é importante que se entenda, às vezes, num caso, vai ter que buscar uma parceria público-privada. Vou dar um exemplo do Paraná. O Paraná é um estado com ótimos indicadores de saneamento, né? E buscou agora realizar PPPs para poder alavancar os investimentos e ganhar celeridade na universalização do acesso. Esse foi o modelo adotado pelo Paraná. Mas o BNDES tem estudado muitos outros modelos, né, em diferentes regiões, e não existe região muito distante, é exemplo do Amapá, né, o Amapá aí captou bilhões de reais em investimento, num estado pequeno, com 600 mil habitantes, e que tem agora a expectativa e a garantia por meio de contrato de universalização do acesso. Eu acho que nós, como cidadãos, ou nós, como estudiosos, como membros de comitês de bacias, precisamos exigir que esses dados sejam expostos, precisamos exigir que haja um plano de saneamento básico e que os estudos sejam feitos para que cada situação possa entender qual é a melhor solução para que lá em 2033 a questão seja resolvida. Mas, infelizmente, a gente ainda vê estados que não entenderam a priorização do tema da água, né? Então, assim, entender que a água é o fator de desenvolvimento. Teve um estudo publicado, não foi pelo Instituto Trata Brasil, mas foi pela ANA, que apontou que a cada litro de água investido gera R$6, se eu não me engano, para o PIB do Brasil. Então, assim, gente, a água é um fator de desenvolvimento, seja para consumo humano, seja para a indústria. Se a gente não cuidar desse bem, se a gente não exigir que haja uma solução, e uma solução imediata, porque a curva de implementação ela é longa, né? A gente está falando aí de necessidade de realizar um projeto para entender a melhor solução, de realizar projetos de engenharia, licenciamento ambiental, obras de engenharia para, então, a população ter acesso ao serviço. Então, é uma questão urgente mesmo, que precisa de políticas públicas robustas para a implementação. Muito bom esse bate-papo, porque mostra a importância que nós temos que dar a esse tema, a água e ao fator de desenvolvimento. Conhecer o país, conhecer o estado, conhecer a região, conhecer o município, é fundamental para que a gente tenha tomada de decisão mais segura. Eu queria justificar, nesse momento, como está previsto na programação, a ausência do Francisco José Teixeira, o ex-superintendente de recursos hídricos do estado do Ceará. Na ausência dele, nós estamos agora, nesse momento, promovendo a quem de interesse
fazer uma ou duas perguntas, duas pessoas, para a gente poder interagir um pouquinho com vocês, tá? Então, mas para isso existe uma regra. Não seria um discurso, uma pergunta objetiva, para que a gente possa ter a resposta também de forma objetiva e ganharmos todos com isso. Pode ser? Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Pimentel, sou presidente do Comitê de Bacia Hidrográfico Litoral Centro-Norte do Espírito Santo e passo na minha cidade, Aracruz, por uma grande enganação, porque hoje as prefeituras falam que tem tantos por cento de esgoto tratado, porque os novos empreendimentos são tratados, mas pega esse esgoto tratado e joga dentro do rio que não é tratado. Então, quer dizer, nada é nada. Então, e hoje eu não vejo o Ministério Público, que seria o nosso apoio, cobrar nada do poder público. Então, essa, como história, é uma representante de uma entidade, entende, que já foi, tratou de esgoto, água, para as empresas. Hoje, no meu município, tem duas empresas. Tem a CESAM, que é a nível do Estado, e tem o SAI, que é a nível do município. Para eles, o ditado é o seguinte: quando pior, melhor, porque mais eles arrecadam. Tá certo. Você quer responder? Ou... Não, eu acho que assim, o Ministério Público é muito importante, né? E por isso que a gente até elaborou esse site Painel Saneamento Brasil, porque ele dá base para que o Ministério Público possa tomar ações, né, com base em fatos e dados. Então, a gente tem um problema no Brasil, que é a questão dos dados serem autodeclarados. Isso é um problema, né? Existe uma iniciativa das agências reguladoras, do programa Acertar, que é um programa que visa auditar esses dados para que a gente tenha maior confiabilidade nos dados. Existe uma iniciativa da Secretaria Nacional de Saneamento de mudar o SNIS para o Sinisa, que é uma forma diferente de compilação desses dados, que é uma iniciativa que deve também melhorar. Mas eu acho que é muito importante que a gente sempre leve ao Ministério Público os dados, né, seja por meio do Painel Saneamento Brasil, porque, por exemplo, segunda-feira eu estava em Minas Gerais, com o Ministério Público. E lá a gente fez uma conversa onde foi mostrado qual é a renda média com turismo com e sem saneamento. Qual é a escolaridade média com e sem saneamento? Qual é a expectativa de vida com e sem saneamento? Qual é o número de internações por doenças de veiculação hídrica? Então, assim, isso dá base para que o Ministério Público possa entrar com ações, né? Então, usem esses dados a favor e nos cobrem se eles não estiverem de acordo. Bom dia, Alexandre Digan. Eu sou fã do Trata. O painel de saneamento em sala de graduação é uma beleza para dar aula, então testemunho, eu uso muito. Mas duas perguntas objetivas. Vocês têm atualização dos dados de custo do SUS em relação a doenças de veiculação hídrica decorrente de saneamento? E vocês já fizeram algum estudo sobre impactos da efetivação no Brasil das duas resoluções que reconheceram a água como direito humano? As resoluções da ONU, né? Sim, obrigada. Obrigada pelas perguntas. Nós temos dados do custo do SUS em relação às internações por doenças de veiculação hídrica. No ano de 2021, que é o último dado disponível, foram 128 mil internações por doenças de veiculação hídrica, 1.493 mortes. A gente tem o número de internações para cada 10 mil habitantes, que dá para ter uma ideia muito legal assim, da correlação direta do acesso ao saneamento e o número de internações. Por exemplo, o Brasil são 6 internações para cada 10 mil habitantes. O Sudeste são 2 internações. A região Norte são 13. Então, isso mostra que existe uma correlação direta, assim. Mas, em relação aos custos, a gente tem isso. Talvez não esteja bem especificado no painel, a gente precisa balizar, tanto que a gente tem expectativa que com a universalização, a redução de custos é de 25 bilhões de reais com internações, mas eu vou ver essa questão de como no painel deixar isso mais claro.
Legal. E atualização mais constante em relação a esse dado. Em relação à água, às resoluções, a gente não tem nenhum estudo ainda nesse sentido. Mas, assim, super à disposição, nos mandem ideias, porque a gente está sempre buscando formas de levar novos estudos para a população. E ideias são muito importantes para que a gente traga novos estudos que possam ser úteis para vocês, com os nossos pesquisadores. Obrigado. Bom dia, Marcelo Libânio, CBH Piranga. Na realidade, eu gostaria de entender certas coisas, né? Porque quando a gente fala saneamento básico, resíduos sólidos, destinação da água pluvial, tratamento de efluentes, o primeiro ente que tem que ter interesse nisto é o município, e ele não tem interesse nisso. Então, eu fico pensando o seguinte: por que destinar recursos a quem não tem interesse? Eu acho que a questão da participação social tem que ser aferida, porque ela não é instrumento de gestão. Ah, mas é porque a lei não fala nisso. A lei precisa de falar na participação social como um instrumento. Se as prefeituras não quiserem, pessoal, nós estamos falando para as paredes. Ninguém vai nos dar ouvidos, porque as prefeituras não se interessam por essa questão. E a gente fica aqui debatendo questões. Aquela moça do SOS Mata Atlântica disse aqui que nós estamos no 5º escalão nos ministérios. Ninguém dá ouvidos para as questões que são debatidas por 3.000 pessoas nesses eventos que a gente está fazendo. Então, eu gostaria que vocês nos dessem uma posição de como encaminhar as coisas, porque quando a gente põe no site, significa, você falou aí, as prefeituras precisam se interessar, as prefeituras são obrigadas a se interessar, e elas não participam dos comitês, elas não têm interesse nessa questão. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: como influir na lei 9433, como colocar a participação social como instrumento de gestão. E as prefeituras, para receber dinheiro, elas têm que ter lá as estruturas próprias para poder receber esse dinheiro. Nós não somos um órgão que faz caridade, mas lidamos com recursos públicos. E precisamos, então, ter essa compreensão de que, às vezes, ter todas as informações não significa que elas vão ser usadas. Então, eu gostaria que você... Estou provocando. Tá? Obrigado. A provocação é muito válida. Infelizmente, essa é uma realidade, muitas vezes, do não interesse das prefeituras em relação ao avanço do tema. E aí eu coloco, gente, a importância da educação ambiental, sabe? Porque tem que vir da base, sabe? A prefeitura, os vereadores, eles vão fazer o que a população que vota neles está exigindo. E a população que vota neles precisa ser conscientizada, a começar pelas crianças. Né? Então, assim, eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 8 anos. Eles, se eu tomo um banho muito demorado, eles pegam no meu pé. Por quê? Porque eles estão sendo conscientizados a respeito disso. Eles são a base de quem vai votar e de quem vai trazer a consciência e vai colocar políticos com consciência na direção para que haja uma participação efetiva nessa tomada de decisão. Então, eu concordo, eu acho que essa provocação é válida no sentido de fazer com que a participação social esteja na lei, fazer cumprir isso depois, mas eu acredito muito na formação da base, na formação das crianças e na conscientização da Dona Maria. Não falo aqui a Dona Maria, pode ser o seu José, pode ser, para que eles entendam, para que essa conversa esteja na conversa de muro dos vizinhos, para que eles entendam essa importância, deem valor para a água e exijam na sua associação de moradores, na Câmara de Vereadores, no Comitê de Bacias, que eles exijam realmente o avanço das políticas em relação a esse tema, sabe? Bom dia a todos. Prazer estar aqui no ENCOB, né? Muitos conhecimentos adquiridos já aqui. A minha pergunta, eu não sei nem se cabe a senhora responder. Eu vou justificar. O meu município tem mais ou menos uns 20.000 habitantes, né? E lá já é lei, já passou pela Câmara e tudo. O SAAI, ele é uma autarquia. Os munícipes, eles se recusam a pagar a taxa de água com a justificativa
de que eles não recebem água tratada, porque o SAAI apenas cloridifica lá as caixas d'água, né? Então, no município não existe um sistema de tratamento de águas e esgotos. E a pergunta vem: quem é que está certo e quem está errado? Os munícipes ou o SAAI em fazer a cobrança? Excelente pergunta, hein? Só pergunta fácil hoje aqui. Vamos lá. A água tem que ser distribuída dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. Esses padrões, eles têm que estar lá na conta que chega na sua casa. Então, eu vou pegar a conta, vou olhar lá a minha conta de água e vou ver qual é o padrão de cloro, qual é o padrão, né, de cada um dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, e se isso está sendo aferido na saída da estação de tratamento de água, ou ao longo do sistema de distribuição, conforme a lei manda, e se isso está chegando dentro dos padrões de potabilidade. Então, primeiro, tem que ter eficiência na distribuição. Porque quando a gente fala de uma tarifa de água, essa tarifa ela engloba tanto OPEX, que é o custo para produzir e distribuir essa água, quanto CAPEX, que é o custo para a expansão do sistema de água. Então, eu vejo assim, a população está certa em exigir que, para pagar o serviço, esse serviço seja bem prestado. Por outro lado, ele é um serviço. Quando ele é bem prestado, ele precisa ser cobrado por meio de tarifa. Então, nesse caso, aí, eu acho que valeria muito uma auditoria via Ministério Público, via Vigilância Sanitária, via os órgãos de controle, para entender se essa água está sendo distribuída dentro dos padrões, exigir que isso aconteça, e então possa-se ter a cobrança da tarifa. Porque a tarifa também ela é muito importante para financiar a expansão do sistema e a operação do sistema, mas ele precisa ser bem emprestado. E aí, esse teu caso que tu está colocando aqui, eu vejo ao longo do Brasil, eu fui para uma cidade no interior do Pará, onde a cultura já era de que essa água não está mais dentro dos padrões de potabilidade. E, na verdade, lá já estava. E a população não queria pagar. E aí é um problema para a concessionária também. Ela está entregando a água dentro dos padrões, mas a população não quer pagar. Mas, primeiro, a gente tem que ter o serviço bem prestado para depois poder pensar numa tarifa justa que cobre todos esses custos. Em relação à origem da água, a gente estava conversando aqui de subterrâneo ou superfície, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente também está usando água de poço contaminada, com uma contaminação cruzada de esgoto, e lá nessa cidade no interior do Pará, era isso que estava acontecendo. O índice de internações por doenças de veiculação hídrica era 17, quando a média do Brasil é 6 para cada 10 mil habitantes. População usando água de poço contaminada, com contaminação cruzada por meio do acesso à falta da coleta e tratamento de esgoto, e, no caso, gastando muito mais com saúde para tratar essas doenças vindas disso. Então, se a água de poço está sendo utilizada, primeiro tem que ter outorga para isso, e depois essa água tem que ser avaliada também, porque a população sofre com as doenças. Por isso que é importante que haja uma distribuição pela concessionária, independente de ela estar captando superficialmente por meio do rio ou por meio de poço, caso haja outorga e controle de qualidade nessa distribuição. Bom dia a todos. Meu nome é Cecília Ruth, eu sou do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. A minha pergunta é o seguinte: como fazer para limpar os nossos córregos, os nossos rios, que estão todos poluídos, se nós vivemos uma crise hídrica no país? E as concessionárias, na realidade, no caso nosso de Minas Gerais, 80% é a Copasa. E mesmo você tendo a ZET, você tem os interceptores, ela continua lançando o esgoto nos córregos. Como obrigar que as concessionárias de água, que vende a água, que é um produto que ela não produz, que está na natureza, e ela faz disso um comércio, que a água não é comércio, mas ela faz disso para chegar nas nossas torneiras. E ela cobra 100% da água
e 80% do esgoto. Mas ela não cuida do esgoto. Se ela faz só a primeira parte, né? Não tem a segunda limpeza na ZET. Como obrigá-la que ela faz que esse esgoto chegue na ZET? Obrigar. Porque você veio de Minas Gerais, você sabe que é uma luta muito grande, os ambientalistas, principalmente a questão do Rio das Velhas, para que esse esgoto chegue na ZET. Como a gente pode obrigar o SAI ou a Copasa, né, que é o nosso caso, para tirar esse esgoto? Se ela nos cobra 80% da água, do esgoto, e sem ela fazer isso? E eu queria saber também, outra pergunta, como fazer para que o povo, a população, param de jogar os lixos deles nos córregos? Porque sabemos que eles voltam para a gente, ou em doenças, ou nas cheias eles retornam. Obrigada. Perfeito. Bom, primeiro, né, existe uma correlação direta entre a poluição dos nossos córregos e a falta da coleta e tratamento de esgoto. E isso tem se agravado cada vez mais com as mudanças climáticas, né? Por quê? Porque a gente lança o esgoto sem tratamento bruto nos nossos rios. Esse rio tem uma capacidade de autodepuração. A partir do momento em que a população adensa, cresce de uma maneira desordenada, muitas vezes em ocupações irregulares, vai lançando esse esgoto bruto numa carga cada vez maior. Aquele volume de água do rio não consegue, ele vai morrendo, porque ele não consegue autodepurar aquele esgoto bruto sendo lançado, né? Com as mudanças climáticas, o regime de chuvas passa a ser cada vez mais diferente. Não segue um padrão dos tempos de recorrência que a gente vem olhando para o passado, né? E o volume de água, a vazão ecológica dos nossos rios acaba sendo cada vez menor, ou seja, a carga orgânica lançada, a vazão menor em determinadas épocas do ano, capacidade de autodepuração é muito mais complicada com as mudanças climáticas, e essa água que está sendo captada para consumo humano é muito mais difícil de ser tratada também, porque ela é uma água muito mais poluída. Eu vivi isso quando eu fui presidente de companhia, né? A mudança no regime de chuvas fez com que a água estivesse mais poluída. Bom, posto isso, a partir do momento que a concessionária está prestando um serviço e cobrando por esse serviço, ele precisa ser executado. Ele precisa ser fiscalizado, seja a captação de água, o tratamento e a disponibilização dentro dos padrões de potabilidade na nossa casa, seja a correta coleta e tratamento do esgoto. E aí, vamos lá, a concessionária ela tem uma licença ambiental para poder operar as suas estações de tratamento de água. Essa licença ambiental ela vai exigir quais são os padrões, de acordo com a classe do rio, de lançamento daquele efluente pós-tratamento e qual é o tipo de tratamento que vai ter que ter. Vai ter que utilizar lodos ativados com aeração prolongada para poder depurar, vai ter que ter tratamento primário, secundário, terciário, a licença vai colocar isso. Então, cabe a nós, como cidadãos, ou como comitês, ou como Ministério Público, cobrar se a qualidade do efluente que está sendo lançado, vindo dessas estações de tratamento de água, é o que está lá na licença ambiental, porque teve um ato administrativo autorizando aquele tratamento para que pudesse haver a coleta e o tratamento e a cobrança por esse serviço. Então, eu acho que o nosso trabalho está muito de fazer um cara-crachá nessas licenças, e um ponto que acho que a gente tem que ficar de olho é a quantidade de lodo que está sendo gerado. Eu gosto sempre de olhar os relatórios de sustentabilidade das empresas. Por quê? O que é a limpeza do esgoto? É remover carga orgânica do lodo. A quantidade de lodo que está sendo gerada mostra a eficiência no tratamento do esgoto, né? Então, quanto de lodo está sendo gerado? Está sendo realmente tirado bastante lodo? Isso já vai demonstrar qual é a carga orgânica que está sendo lançada naquela bacia hidrográfica. Então, acho que por meio desses dados, vale fazer, né, estudos e cobrar se a qualidade daquele efluente que está saindo está dentro ou não. Senão, a gente nunca vai limpar os nossos rios. E com as mudanças climáticas vai ficar cada vez mais caótico, porque a água vai ficar sendo mais cara para tratar. Eu tenho um volume menor, uma carga orgânica maior naquele filete de água e fica cada vez mais caro. Uma empresa está fazendo isso.
eu só quero te dar uma resposta. A questão do lodo. O lodo que está saindo hoje das ETs, Estado de Minas Gerais, ele está sendo beneficiado pela uma empresa retornando para as hortas como adubo. Isso é bom. Isso é bom. Então, Isso tem é bom. uma empresa, né, que eu estou acompanhando, ela está desenvolvendo esse trabalho. Então, ela está pegando os lodos da ZET, ela está fazendo um trabalho. É um trabalho, assim, muito legal, porque é vaca, é um tanto de coisa. E as podas juntos. Então, está misturando isso e está doando para a CEMIG, para as pessoas que precisam desse adubo. Tá? Excelente. A grande questão é, qual é o volume de lodo que está sendo gerado? Isso é compatível com o tipo de tratamento? Toneladas. É. Tá? Só isso. Legal. Excelente. Bom dia. Osanildo Correia, do Maranhão. Sou da Bacia Hidrográfica do Rio Munim e estou secretário executivo de um consórcio público intermunicipal. Pergunta é, se vocês já têm um estudo de algum município, alguma região, que um conjunto de municípios possam ter se unido em prol de uma associação, de um consórcio, para resolver o problema da distribuição, o abastecimento de água, a porcentagem de impacto, né, com relação à questão da porcentagem da possibilidade do reuso, porque a gente vê que a grande maioria dos estados, dos municípios, você trata uma água, coloca na residência, e as pessoas usam aquela água para vaso sanitário, enfim, que é um desperdício muito grande na nossa visão. Se o mundo poderia ficar bem melhor, na nossa opinião, se tivessem duas redes para abastecer a sua casa. Uma potável e uma não potável, porque você tinha uma opção e daria uma economia grandiosa de custo, inclusive com tratamento, né, da água para o consumo humano. E, por fim, a questão também a questão da floresta, né? Porque também eu não ouvi muito. O que vocês têm de estudo sobre a floresta para o impacto do ganho, né, para os recursos hídricos? Até porque também, e aí eu vejo que na sua fala foi muito pertinente você falar da educação ambiental. Eu tenho um exemplo lá na nossa bacia de que um município hoje... Oi, ei, você aí, está me ouvindo? Está ouvindo? Obrigado. Na nossa bacia tem um caso de um município com 1.000 residências do programa Minha Casa Minha Vida, da época, onde o Ministério Público, nós fomos para lá, fizemos várias audiências públicas, o Ministério Público presente, e impressionante como nós temos uma deficiência muito grande do Ministério Público de não ter essa autonomia da sociedade organizada estar ali, fazendo um movimento, e a gente não conseguiu impedir que aquele conjunto habitacional fosse habitado, porque a própria gestão municipal incentivou a invasão daquelas casas, e está lá 1.000 casas sem tratamento de esgoto, jogando diretamente na bacia, né, do rio. E aí é um registro que eu queria fazer aqui nesse Incobe, que o Ministério Público precisa ser mais efetivo, porque a sociedade civil, sim, está organizada. E nós estamos indo para o embate. O problema é que o órgão que deveria estar cuidando disso não está cuidando, né, e não está dando o retorno necessário e permitindo que as gestões possam fazer o que bem quer. Tá certo? Então, serão essas três questões. Muito obrigado. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, falando de municípios, né, a gente vê muitos municípios já se organizando para contratação de estudos a respeito da solução para o saneamento básico, né, seja a contratação de FGV, de BNDES, mas sempre capitaneado pelo Estado. O Estado tem se organizado, feito as micro-regiões, e dentro dessas micro-regiões, então, contratado esses... Porque são municípios muito pequenos, e muitas vezes é difícil essa união entre os municípios. Então, o Estado tem capitaneado, feito as micro-regiões e buscado, geralmente via BNDES, fazer esses estudos para a solução. Mas não precisa ser BNDES, pode ser Caixa Econômica, pode ser, enfim, tem diversos outros órgãos fazendo esse tipo de estudo. Mas é legal fazer uma ponte com o Estado e com as leis que foram criadas para as micro-regiões, porque isso dá força legislativa também. Em relação à questão do reuso, né, é o mundo ideal. Seria um mundo ideal a gente poder ter as nossas indústrias
utilizando água não potável para o processo industrial, por exemplo, né? Sai de uma estação de tratamento de esgoto, vai para, não precisa atingir os padrões de potabilidade tão altos, vai para a indústria para resfriar fornos, para muitas vezes, né, utilização para não consumo humano. Mas, apesar de a gente ter em São Paulo já algumas experiências exitosas em relação ao tema, a gente ainda tem muito problema de abastecimento humano. A gente ainda tem muito problema básico no nosso país, e essa é uma solução cara, porque a gente vai ter que ter 2 redes, e a gente precisa de muito investimento. Eu acho que o futuro é esse, a Europa já faz isso, a gente vê os países desenvolvidos já caminhando nesse sentido. Em soluções pontuais, pode ser, muitas vezes, a solução. Vou te dar um exemplo. Nessa empresa que eu fui presidente, tinha uma grande empresa que mais consumia água para resfriar fornos. E a gente tinha uma estação de tratamento de esgoto perto. Então, a gente fez um estudo para que a água saísse da estação de tratamento de esgoto e fosse para essa indústria que consumia muita água, era o maior consumidor de água do município, para resfriar os fornos. E esse deve se consolidar como um projeto, né? Mas é caso a caso. É caso a caso. Infelizmente, a gente ainda vê pessoas no nosso país lavando o carro com água potável. Água que teve muito tratamento em cima disso. Terceira pergunta, qual que era mesmo? Ministério Público, perfeito. Eu colocaria mais uma pimenta, não só Ministério Público, mas Tribunal de Contas. Eu tenho visto o Tribunal de Contas também se movimentando em relação à cobrança, em relação ao tema do saneamento básico. Exemplo, daqui a um mês eu vou palestrar no Encontro Nacional de Auditores, eles têm começado a se organizar. Nós, como Trata, nós estamos buscando fazer cursos para o Ministério Público. Porque tem muito promotor que está lá no interior, ele tem tanto problema na cabeça dele, que o saneamento básico, a água, é um dos 10.500 problemas que ele tem para resolver. Então, a gente tem que também fazer cursos para capacitar o Ministério Público, para que esses promotores, principalmente nas regiões mais distantes, tenham conhecimento a respeito de saneamento básico. Ano passado, a gente financiou um curso, esse ano a gente vai financiar mais um, que vai ficar online, para a plataforma do Ministério Público, para que eles possam fazer esses cursos a respeito da importância do saneamento e da água. Mais um ponto que tu colocou, da preservação, né, das nossas florestas. Semana que vem a gente vai lançar um estudo que é instrumentos econômicos para a preservação das nossas florestas. A gente precisa colocar isso cada vez mais de uma maneira ativa, seja por meio do PSA, seja por meio de instrumentos que a pessoa ganhe para preservar aquela mata ciliar naquela bacia hidrográfica. Isso é importante para a qualidade das nossas águas, e a gente tem que buscar fomentar instrumentos nacionais também que incentivem essa preservação. O produtor rural tem coleta e tratamento de esgoto, está preservando a área de APP, por que ele não ganhar por isso? Por que não tem instrumentos que viabilizem essa conservação e sejam contínuos, né, de longo prazo, para que não haja uma degradação, principalmente em áreas de APP, áreas de montante de captação de água para abastecimento humano. Bem rápido. Bom dia, doutor Ivan. Estando presidente do Comitê de Entorno do Lago Sobradinho e militando na área de saneamento no estado da Bahia. A gente tem uma luta, né, que nós travamos lá na 2010, 2007, 2008, onde nós gestamos e construímos o Plano Nacional de Saneamento, né, que é a 11445. E nós nunca conseguimos realmente implementar ela. E ela vem sendo desvirtuada, distorcida, mudando de acordo com os interesses que vem surgindo ao longo do capital, em relação ao capital, principalmente em relação à água e saneamento, onde estão fazendo essa divisão para poder abocanhar essa linha. E a gente fica analisando como é que fica, que a gente não conseguiu, já estamos dando mais uns prazos, essa lei já foi modificada, já foi dado prazo mais de 4 vezes agora novamente.
E com isso a gente vem fazendo tem um sofrimento muito grande em todo o Brasil como um todo, porque agora, se a gente não estava conseguindo implementar ela, você imagine agora o interesse, né, de chegar agora, pegar a área de saneamento, água e esgoto, tirar, né, em relação que é o controle da ANA, pegar a ANA, tirar de um ministério importante que nem era o sonho da gente dar continuidade com a Companhia Marina, e hoje migrar justamente onde está o foco, que é o que vai ter o controle dos recursos, que é o MDR. E aí eu queria ver que a senhora entender qual é o sentimento da senhora ver sair essa proteção da ANA, que poderia tentar chegar, avançar, e conseguirmos aí universalizar até 2033 essa área, e a senhora acredita que a gente vai conseguir, dentro do Ministério, que as pessoas não tenham a visão, né, de gestão, mais de capital e econômico em relação aos recursos que giram em torno desse recurso. Obrigado pela pergunta. A nossa visão é que, independente de onde a ANA estiver alocada, o importante é que ela seja uma agência reguladora técnica independente. E isso é o importante. Então, a nossa visão é de que a ANA tem um desafio bastante grande em relação à edição das normas de referência, para que as agências infranacionais tenham uma diretriz geral a ser seguida, né? Mas, independente de onde ela estiver, a gente precisa de uma agência reguladora técnica independente, né? Assim como a ANEEL é uma agência técnica independente, né? O que a gente não pode é pensar na regulação do saneamento básico subordinada a uma decisão política, né? A ANA é uma agência reguladora, ela tem por meio dos seus instrumentos de participação social, de consultas públicas, de colaboração de todos para a edição dessas normas, ela tem o objetivo de ter essas diretrizes, e isso foi muito bom para o saneamento básico. Porque nós temos mais de 90 agências infranacionais, gente. Primeiro, bacia hidrográfica é a mesma, né? É a bacia onde a gente capta para a água e é onde a gente lança o esgoto. Então, ter essa união é muito interessante na nossa visão, e ter a edição das normas de referência numa agência reguladora nacional técnica independente é muito bom também, porque nós temos uma diretriz a ser seguida pelas mais de 90 agências infranacionais. Infelizmente, as nossas agências reguladoras infranacionais, elas ainda têm uma dificuldade em termos de governança. Às vezes, o presidente da agência municipal é o primo do prefeito, né? Então, como é que vai fiscalizar o saneamento básico sem a governança adequada? Então, tendo uma diretriz nacional a ser seguida, acho que isso vai ajudar muito na qualidade do serviço a ser prestado e nos indicadores a serem acompanhados, tanto por Ministério Público, Tribunal de Contas, quanto pela própria população e comitês, como a gente está colocando aqui. Perfeito, Luana. Pessoal, eu quero pedir desculpas, tá? Porque nós temos um inimigo comum aqui dentro do INCOB, né? Que é o tempo. Ele passa muito rápido. Nós estamos com uma especialista aqui em saneamento e informações, e de repente, muita gente querendo falar, mas o tempo, ele urge. Então, infelizmente, não dá para todo mundo fazer pergunta. A Luana, ela vai estar aqui conosco ainda por algum tempo. Vocês podem conversar com ela. Quem não pode fazer pergunta aqui, pode conversar com ela, fazer a pergunta direta, que ela está apta a responder, sem problema algum. Ok? Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Por favor. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer de estar aqui com esse grupo tão seleto, né, que milita pela mesma causa, que é a preservação da água, assim como nós. Falar que o Instituto Trata Brasil está à disposição para ideias, para sugestões, né, como foi dito ali do custo com as internações, que não está no nosso painel, então super à disposição. Eu também vou estar aqui depois à disposição. Muito obrigado pelas perguntas, acho que foram super pertinentes, e que a gente possa daqui a 10 anos estar reunido aqui e vendo que tudo que avançou e o quanto a gente tem melhorado na qualidade das nossas bacias e dos nossos rios, né, e quanto isso tem influenciado positivamente o desenvolvimento da população, né, que esse é o nosso foco principal, a população. Obrigado. Muito obrigado, Luana Preto.